Olá, boa noite, muito boa noite para quem está aqui, sejam muito bem-vindas. Nós estamos começando mais um encontro desses esquenta da nossa jornada do amigurumi sem receita. Hoje é quarta-feira, é isso mesmo? Bom, o dia da semana não importa muito não, mas hoje é dia 17 de agosto, são mais ou menos 19h30 e a gente está aqui para começar mais um encontro que é um esquenta da nossa jornada do amigurumi sem receitas. Eu vou explicar aqui o que é a jornada, no final eu explico de novo para quem perder essa explicação. A jornada do amigurumi sem receitas vai ser uma semana que vai acontecer entre o dia 22 e o dia 28 de agosto, uma semana inteirinha dedicada à criação de amigurumis autorais, sem depender de receita ou tutoriais. Essa jornada é 100% online, 100% gratuita. Então, você pode assistir de onde você estiver e você não vai pagar absolutamente nada por isso. A única coisa é que para você poder participar da jornada, assistir a jornada, você precisa se inscrever. Então, para se inscrever, você vai clicar ali no link que está na bio. A Thalita já vai colocar o link aqui também para vocês se inscreverem. Você vai clicar ali no link da bio e ali vai aparecer umas telinhas, você vai preenchendo, vai pedir o seu e-mail, você preenche bem certinho o seu e-mail, confere, porque é através desse e-mail que eu vou te mandar o link e as informações da jornada. Então, a jornada começa dia 22, ou seja, segunda-feira que vem. E o que nós vamos ter nessa jornada? Nós vamos ter 3 aulas gravadas em dias alternados, vamos ter encontros. Esses encontros vai ser para tirar dúvidas dessas aulas, para a gente trocar ideias, bater papo, trazer problemas, enfim, problema relacionado a amigurumi, por favor. E o que mais? Até me perdi aqui. Na jornada também eu vou lançar um desafio e para poder participar do desafio, para um pouquinho. Boa noite a todas as que estão me falando, boa noite a todos os que estão aí também. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu estava falando, eu vou lançar um desafio na jornada e para participar desse desafio, ele vai rolar lá na comunidade do Facebook. Então, você também vai ser convidado a participar dessa comunidade. E essa comunidade é interessantíssima, porque nessa comunidade a gente reúne várias artesãs que trabalham com amigurumi, que trazem seus trabalhos, que trocam ideias, que trazem dúvidas, e como eu sempre digo, a dúvida de uma é a resposta da outra. Então é bem interessante você participar da jornada e é mais interessante ainda participar da comunidade e do desafio. Com o desafio você já vai começar a enxergar amigurumi de uma maneira diferente, eu te garanto. Jonas, nada de problema pessoal. Pelo amor de Deus, problema pessoal já tem os meus. Tá bom? Então, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a Teca da Imagina Alinhando e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem depender de receitas prontas, né? Ou de tutoriais. A língua está meio enrolada hoje. Ou de tutoriais, né? E o que é isso, afinal de contas? O que é criar amigurumi? Eu sempre falei em criar amigurumi, e porque na minha cabeça estava muito claro o que era fazer amigurumi e criar amigurumi. Mas aí um dia caiu a ficha. E daí me falaram assim, mas quando você pega uma receita, agulha e linha, você cria um amigurumi. Não é bem isso. Então, eu comecei a falar em criar amigurumis autorais. O que é isso? É você, a partir de uma ideia própria, você tem uma ideia, lá vou eu de novo com a sereia de asa, você acordou pensando em criar uma sereia com asas, você pega essa ideia e transforma ela num amigurumi real, sem precisar sair loucamente atrás de receita, sem precisar sair loucamente procurando tutorial para fazer isso. É isso.
criar amigurumis autorais é isso, beleza? Então, o que é o episódio de hoje? Do que nós vamos falar hoje? Essa semana está sendo bem legal, porque eu tenho falado cada dia de uma coisinha, de um aspecto diferente da criação de amigurumis, né? E hoje, vamos ver aqui. Gente, de novo eu vou falar, ó, tá tudo anotado aqui, que é para eu não esquecer, porque eu sou péssima. Especialmente as coisas importantes, porque não sei se alguém já notou, eu falo muito. E quando eu falo muito, às vezes eu falo coisa que não precisava falar e esqueço de falar o que era importante, por isso que eu anoto. Tenho insegurança de cobrar o preço do amigurumi, mesmo fazendo precificação, acho que cobra errado. Olha, tamo junto, amiga. Preço de amigurumi não é muito fácil de fazer, porque tem muita coisa que a gente tem que considerar, mas isso é um capítulo à parte, merece uma live à parte, certo? Mas assim, não dá para ter medo. Se você trabalhou, se você pôs o seu tempo, sua dedicação naquilo, então é justo você ser remunerada por aquilo, certo? Mas o assunto de hoje é sobre as formas dos amigurumis, aumentos e diminuições. Mais exatamente, aumentos e diminuições. Por quê? Nessa semana eu falei várias coisas. Falei círculo mágico, falei de ponto, falei de aumento, falei de diminuição, falei de receita. O que mais que eu falei aqui? Nossa, eu falei fundamento do amigurumi, da onde que veio o amigurumi, tudo isso, né? Mas o que interessa mesmo... E tudo isso que eu falei, assim, eu estou entendendo que, pelo menos a maior parte das pessoas que estão aqui assistiram essa semana, então eu não vou voltar a me aprofundar nesse assunto, tá bom? Até porque se eu fosse me aprofundar em cada tema desse, a gente ia precisar de algumas horas para ficar aqui. 1 hora não ia ser suficiente. E se eu ficar mais de 1 hora, minha filha que está assistindo aqui, a Thalita, vai puxar minha orelha. Então, vamos nos ater ao tema de hoje. E o tema de hoje é o seguinte: aumentos e diminuições. Para que servem? Para formar as formas. Esquisito isso, né? Para criar as formas dos amigurumis. E por que esse tema é interessante para nós, né? Bom, como eu já falei em outras ocasiões, não existe no mundo, marcou bem, não existe no mundo um amigurumi que não tenha aumento e diminuição. Simples assim. Se você começa, você tem que aumentar, e se você aumenta, você vai ter que diminuir para criar uma forma. Então, como é que a gente faz para começar a criar essas formas? O Jonas está falando assim que... Ah, tá, ele está falando com a coração de crochê. Como que a gente faz para começar a nascer essas formas? Bom, então, antes de mais nada, eu vou contar para vocês como é que aconteceu comigo, para ver se ajuda a esclarecer. Então, eu sempre falo aqui, né, que eu comecei a fazer crochê desde os 5 anos de idade. Eu era bem criancinha, comecei a fazer, e no começo fazia só aquelas coisinhas que a gente aprende mesmo, correntinha, 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 ponto alto, ponto alto, ponto alto. Fazendo, eu passei a fazer as primeiras criações, as primeiras coisas que eu fiz foi a almofada, depois aí eu fui para fazer toalha, aquelas que a gente faz os quadradinhos, vai juntando um quadradinho no outro, e daí eu fui para as toalhas redondas. Foi aí que caiu a ficha, que eu fui começar a pensar essa história de aumentos e diminuições. Porque a forma redonda é assim, você começa a fazer e ela vai crescendo. Se você faz ponto demais, ela vira um babado. Se você faz aumento de menos, ela cresce, mas ela vai ficando esticada, ela perde a forma. Então aí que eu comecei a me ligar, falei, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo direito. Mas assim, o que caiu a ficha mesmo dos aumentos e diminuições foi quando eu resolvi fazer um trabalho que era uma toalha que tinha aquele desenho de abacaxi. Eu vou mostrar o desenho aqui, porque eu falo isso para minha filha e ela não sabia direito o que era abacaxi. Então pode ser que alguém também não saiba. Eu vou mostrar aqui o que é o tal do abacaxi.
Vocês já viram alguma toalhinha que tem esse tipo de desenho aqui, olha? Esse desenho aqui é conhecido como abacaxi. Parece um abacaxi, na verdade, né? O que acontece quando a gente está fazendo uma toalhinha desse tipo? Deixa eu chegar aqui bem pertinho para falar. Olha só, você começa aqui redondinho, vai aumentando, até aqui tá tudo certo, né? Até essa carreirinha aqui, ó, deixa eu mostrar com a caneta. Até aqui, mais ou menos, você vai aumentando, ok, tá aumentando, tá tudo muito certinho. Aí você chega aqui no pé do abacaxi. Aí aqui, essa carreira em particular, tem um monte de aumento. Um monte mesmo. Aí você já fica mais ou menos estranhando a coisa. Vai para outra carreira, tem mais aumento ainda. E mais aumento ainda. E aquilo vira um verdadeiro babadinho. Isso aqui vira um babado. Você fica pensando, meu Deus, quem fez essa receita estava bêbado, não testou. Isso aqui nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Aí você chega nas carreiras que começa a ter diminuição. E magicamente tudo se encaixa. Tudo se encaixa, a toalha sai redondinha e o abacaxi fica perfeito. E tudo isso a gente faz no plano, porque por mais que você use fio peludo, coloque enfeite em cima, tudo isso ainda você está no plano, você não está trabalhando com volume, sabe? Não vem me dizer que você, mas eu fiz uma almofada, então eu coloquei um em cima, embaixo, coloquei enchimento, virou um volume. Não. Você não criou um volume. Volume você cria intencionalmente. Você faz o crochê com a intenção dele ter um volume. Aí sim. Então, quando eu vi esse abacaxi, é que caiu a ficha. Falei, gente, olha que coisa mágica. Você consegue trabalhar aumentos e diminuições e o treco fica perfeito, não é mesmo? Bom, então, assim. Esqueci de alguma coisa? Tá, então foi assim que eu desconfiei que tinha alguma coisa estranha. Mas isso foi há muito tempo atrás. Passaram-se os anos, não vem ao caso quantos anos, passaram-se os anos, eu encontrei os amigurumis. E aí veio o primeiro choque. Amigurumi é crochê também, não deixa de ser crochê, só que você não trabalha no plano, você trabalha com volume. Ele inteirinho é feito de volumes. Cada parte do amigurumi é um volume diferente. E assim, quando eu estava trabalhando em crochê, eu fazia aumentos e diminuições e não me preocupava muito com isso. Por quê? Não me preocupava, principalmente se ia ficar buraquinho lá no crochê. Porque você pode ver até nessa própria toalha aqui, ó. No crochê tradicional, quando você trabalha, não são só os pontos que formam o desenho, os buracos também formam o desenho. Já no amigurumi, buraco é proibido, né? Lá na origem do amigurumi, o que é que eles falam? A trama tem que ser fechadinha de tal maneira que o enchimento não fuja. Então, se você faz aumento ou diminuição, você não pode ter nem buraco e nem aquelas bolotinhas, porque senão fica feio, né? Você fazia a diminuição e fica tudo embolotado onde está a diminuição. Então, aos poucos eu fui entendendo que não era só uma questão de fazer aumentos e diminuições. Eu tinha que saber fazer, entender o que acontecia quando eu colocava um aumento e uma diminuição e fazer de tal maneira que continuasse fechadinha a trama. Tá. Além disso, né, amigurumi sempre assim, é um mundo à parte, né? Além disso, no crochê eu estava acostumada a ver tudo em 2D, né? Tudo em 2 dimensões. E já no amigurumi, não, no crochê eu via tudo em 2 dimensões. No amigurumi a gente tem que começar a enxergar em 3 dimensões. E aí, no princípio, assim, a gente fica meio perdido, porque tudo no amigurumi é volume. E o volume, ele é formado a partir de formas básicas que a gente vai tratando elas e elas vão se transformando. Como é que é? Analice. Comecei a fazer amigurumi, acho difícil, não sei fazer receita. Boa noite. Sim, se você está começando, então não se desespere. No começo a gente
Assim, dá umas tropeçadas, tudo, mas não pode desistir. O negócio é insistir. Então, para criar as formas, como eu disse, você começa com uma forma plana. Para você criar um volume, você começa com uma forma plana. Então, por exemplo, para você criar uma bola, você começa com um círculo, certo? E aí você vai incrementando. Então, vamos lá. Você vai criar uma bolinha, tá? Então, vamos, amigurumi, uma bolinha, círculo mágico, 6 pontos baixos, e você vai incrementando pontos para formar um círculo. Parênteses. Vamos abrir um parênteses. Outro dia me perguntaram aqui, mas todo círculo em amigurumi é feito com 6 pontos baixos e aumenta 6 pontos baixos por carreira? É assim mesmo? Então, a resposta é a seguinte: não é assim mesmo. Eu até respondi no dia, mas eu estou trazendo esse assunto de novo, porque eu sei que às vezes perguntam mesmo, né? Por que é sempre 6? Não é sempre 6. Você pode, inclusive, começar com 3, 4, 5, 8, 10, quantos pontos você quiser. Depende da forma que você quer construir. No caso do círculo, outras formas são outras regras. No caso do círculo, essa quantidade de 6 pontos baixos no início e incremento de 6 pontos a cada carreira, não é porque saiu da cabeça de um maluco, não, que estava lá sem fazer nada e foi fazendo. Não, isso tem uma explicação. E a explicação é matemática, inclusive. Então, existe uma explicação. Não vale a pena, aqui não é o lugar para eu trazer a explicação matemática da coisa. Mas varia conforme o ponto que você usa, conforme o tamanho que você quer do círculo, mas existe a explicação sim. Como a gente trabalha em ponto baixo, e ele é um ponto pequenininho, ele é um ponto que tem a altura e a largura do mesmo tamanho, então a gente não precisa se preocupar tanto com essa explicação. Basta saber que esse incremento de 6 pontos por carreira, ele tem uma explicação lógica que passa pela matemática e que faz com que o círculo aumente sem virar um babado e sem ficar repuxado. Com outra quantidade de pontos. Se você começar com... Você pode testar, é claro, né? Claro, todo mundo é livre para fazer o que bem entender no amigurumi. Você pode começar um amigurumi, por exemplo, com 4 pontos e ir incrementando 4 por carreira. Ele vai ficar repuxado. Você pode começar com 8 pontos e ir incrementando 8 por carreira. Ele vai virar um babadinho. Então, depois de muito faz-desfaz, né, conseguiu-se chegar à conclusão de que o 6 por carreira é o formato ideal para criar um círculo sem deformar ele. É isso. Então, voltemos, fecha parênteses. Voltemos lá na nossa bolinha. Então, você começa lá a fazer a sua bolinha. Eu vou demonstrar isso aqui nessa cabeça de boneca, essa, né, como que é feita uma bolinha. Então, você começa fazendo aqui, né, círculo mágico, e vai fazendo incrementos e faz um círculo. Ó, esquece que tem isso aqui para cima. Você faz um círculo, tá bom? Aí você começa a fazer carreiras. Vamos lá, Jonas. Menos de 6 por carreira fica um cone. E acima vai ficando mais plano. Não entendi. Não entendi. Mas vamos lá, continuando. Não entendi mesmo. Menos de 6 por carreira fica um cone. Ah, sim! Ele vai fechando, né? E mais do que isso, ele não fecha, ele vai ficando plano, mas ele fica embabadado, é isso que eu estou querendo dizer. Então, aqui você começa fazendo um círculo. Então, você fez aqui o seu círculo, fez algumas carreiras de aumento, e aí você vai parar de fazer aumento e vai começar a fazer carreiras sem aumento e sem diminuição. O que vai acontecer? Você vai subir aqui nas bordas do círculo, como se fizesse uma paredinha aqui. E depois você aplica as diminuições e fecha. Aqui ele não está fechado porque aqui teria um pescoço, tá? Mas você fecha e vira uma bolinha. E por que vira uma bolinha? Porque quando você coloca o enchimento aqui dentro, os pontos do crochê eles tendem a se acomodar
e tomam essa forma arredondada, como é a cabeça desse boneco aqui também, é feita da mesma maneira. Só que ele está todo soltinho, coitadinho, de tanto ser apertado. Forma uma bolinha, tá? Basicamente, as formas do amigurumi nascem assim. Você fazendo aumentos, e aplicando diminuições em alguns lugares estratégicos para criar as formas. Quer ver só? Vamos ver outro exemplo. Olha só essa forma aqui, olha. Aqui você está vendo ela de frente, tá? Então, aqui, deixa eu tirar esse fio daqui. Aqui, o que acontece? Foi feito um círculo, oh, meu Deus. Foi feito um círculo, aumentou, aumentou, aumentou. Aí, faz algumas carreiras, sem aumento, sem diminuição. E vai intercalando carreiras de diminuição com carreiras sem diminuição. Então, você vê que ele não chega a formar uma bola. Ele vai formar isso aqui, mais esbelto, tá? Isso aqui a gente está vendo de frente. Mas digamos que a forma que eu queria fazer aqui não era isso. Eu quero fazer um corpo de um bichinho. E o corpo do meu bichinho, esse bichinho ele é barrigudo. Então, para isso, eu tenho que aplicar diminuições em alguns lugares que eu chamo de estratégicos para formar essa curvinha aqui. Então, no amigurumi, mais do que você saber criar pontos e aumento, diminuição, você tem que entender, você tem que saber que existe, saber fazer, entender e saber onde aplicar. Então, numa forma como essa aqui, você vai criando outras formas. E o mágico do amigurumi é isso, é que com alguns aumentos e diminuições, você consegue criar praticamente todas as formas. E quando você associa as coisas, associa aumentos, diminuições, com costura e com bordado, você cria praticamente qualquer coisa em amigurumi. Praticamente qualquer coisa. Isso não significa que é tão simples assim. Falar é bem mais fácil do que fazer, né? Tá, então eu já falei das formas, vamos ver o que mais. Então, é assim, quando a gente fala, não, o amigurumi é um 3D, vamos pegar aqui um bem simplesinho, é um bicho ou boneca em 3 dimensões, então ele é um volume, né? Aonde você tem que fazer as formas e conectar essas formas para criar o amigurumi completo. Vamos ver uma outra forma que é um pouquinho diferente do que eu mostrei? Olha só, esse pezinho aqui, ele começa com um círculo e depois ele sobe e não fecha. O que ele vira aqui? Um cilindro, tá vendo? Um pezinho. Então, uma coisa é você fazer bolinha, outra coisa é você fazer um ovo, outra coisa é você criar, por exemplo, uma mão com dedinhos. Começa a ficar um pouquinho mais complicado. Então, quando eu falo assim, fazer formas e unir as formas, ok, entendi, não é difícil. Realmente não é difícil, mas você tem que começar a pensar com a cabeça 3D. Então, você tem que começar a ver o amigurumi como um volume e começar a entender todas as formas que você tem que criar e como criar elas e como encaixar elas para formar esse ser final que é o amigurumi. E criar uma forma não é criar amigurumi, tá? Uma forma, por exemplo, se eu criar só a cabeça aqui, eu não criei um amigurumi, eu criei uma cabeça. Para criar um amigurumi, eu tenho que criar todas as formas e conectar elas. Então, assim, você consegue perceber por que você entender de aumentos, entender de diminuições, entender como essas formas se criam, é importante para quem quer criar amigurumis autorais? Para você poder criar um amigurumi autoral, mais do que saber fazer os pontinhos, você tem que saber aonde colocar esses pontinhos. Não tem nada de difícil nisso. Por exemplo, você vai fazer basicamente em ponto baixo. Até aí, ok. Mas para você criar uma forma, você tem que começar a trabalhar aquilo
para ele formar um 3D diferente do crochê, aonde se você quiser fazer uma toalha, sei lá, de 3 metros de diâmetro, é simplesmente você ir aumentando, 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 aumentando e ela vai ficar com 3 metros de diâmetro. No amigurumi, para você fazer uma perninha assim, você tem que aplicar alguma coisa, que não é só aumentar. Você tem que fazer alguma coisa para que ele tome esse formato. E esse alguma coisa é que é o grande segredo para criar o amigurumi. É você transformar a ideia em uma forma real. Tá certo? E aí eu queria mostrar ainda para vocês o seguinte. Amigurumis, eles são apresentados de duas maneiras, né? As receitas são apresentadas de duas maneiras. Ou são receitas escritas ou são gráficas. Então, vamos ver como é que fica, por exemplo, fazer uma bolinha representando num gráfico, por exemplo. Vamos ver como é que é isso. Espera aí, deixa eu virar aqui a câmera. É como sempre é aquela novela, né? Nós vamos virar aqui a câmera. Aqui. Tá. Então, aqui eu vou... Aqui está a minha cabeça de boneca. Vou deixar ela virada para o outro lado. Cabeça de boneca, uma bolinha. Acho que não vai dar para ela ficar aqui. Fica para lá, então. Como que a gente representa, por exemplo, fazer... Deixa eu virar aqui o celular para esse pé não atrapalhar muito. Aqui. Representa como fazer uma bola, né, em amigurumi. Então, vamos lá. Para fazer uma bola, o que a gente começa? Começa com um círculo mágico. Nesse círculo mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui eu vou marcar onde é que eu tô começando a carreira. Eu vou pôr um pontinho vermelho para marcar. Na segunda carreira, eu vou aplicar aumentos. Lembra que eu falei, esse é o ponto básico, né, do amigurumi. Então, nós vamos começar com um círculo. Já na segunda carreira, lembra que eu falei que não existe amigurumi no mundo que não tem aumento ou diminuição, ou aumento e diminuição? Pois é, então de cara nós já temos que começar a fazer aumento. Então aqui, primeira carreira, eu fiz 6 pontos baixos no círculo mágico. Segunda carreira, eu vou aplicar aumentos aqui. Como que eu represento aumento no gráfico? Eu vou representar assim. O que é o aumento? O aumento é quando eu faço 2 pontos em cima de um pontinho. Então, aqui, cada pontinho desse vai receber mais um ponto. Terminei mais uma carreira. Vou para a próxima carreira. Próxima carreira. Quando a gente tem esse círculo com 6 pontos e incrementa 6 por carreira, tem uma regrinha. Então, primeira carreira, 6 pontos, segunda carreira, 6 aumentos, terceira carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento. Então, eu estou aqui com 1 ponto baixo e 1 aumento. 1 ponto baixo, 1 aumento. Ponto baixo, aumento, e assim eu vou até o final da carreira. Vocês estão vendo como a representação gráfica de um amigurumi ela é um pouquinho diferente do que a gente pegar uma receita, tá? Tá, esse daqui. Muito bem, terminei. Agora, eu vou começar a fazer diminuição nesse negócio. Que eu vou fechar minha bolinha. Digamos que aqui eu só vou fazer a bolinha com esses aumentos aqui. Então, na verdade, se eu fiz 1, 2, 3 carreiras de aumento, eu tenho que fazer algumas carreiras sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer aqui pelo menos uma, só para a gente regularizar a altura aqui, para ficar mais fácil de entender esse gráfico.
tá certo? E agora eu vou fazer as diminuições. Então, a última carreira de aumentos eu fiz um ponto baixo e um aumento. A primeira carreira de diminuição, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, ponto baixo, diminuição, e assim eu vou até o final da carreira. Ponto baixo, diminuição. Então, aqui, próxima carreira, ponto baixo, diminuição. Esse aqui é o gráfico de uma... Tá saindo o gráfico de uma bolinha. Então, aqui eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tô chegando na última carreira. Última carreira, 6 diminuições. Então, apesar, você vê como engana a gente, apesar do gráfico crescer, na verdade, isso aqui, ele forma uma bola. Por quê? Você vai diminuindo o número de pontos. A representação gráfica de uma bola é alguma coisa muito parecida com isso. Então, receita é aquilo que a gente vê escrito. E o gráfico de amigurumi é um negócio parecido com esse aqui, olha. Onde você tem indicação de aumentos e diminuições. Particularmente, eu acho mais difícil entender isso aqui do que uma receita. Mas, tá aqui, né? Eu queria ter mostrado como é que é uma representação gráfica, tá aqui. Então, voltando ao nosso assunto, quando você aplica aumentos em locais estratégicos, você cria uma forma diferenciada. E se você aplica diminuições em locais estratégicos, por exemplo, se você... Deixa eu virar aqui a câmera de novo. Isso. Opa, só um minutinho que fugiu aqui o meu suporte. Se você concentra diminuições numa parte do amigurumi, então você está aqui, é o que acontece aqui, você está aqui fazendo o seu amigurumi, aumentando, aumentando, aumentando. E aí você vai começar a diminuir. Se você concentra diminuições numa parte, você cria um outro formato. É assim que a gente vai brincando e criando as formas no amigurumi. Então, assim, como eu disse, falando isso é muito simples, né? Mas é claro que criar amigurumis não é só isso, tem mais coisa que a gente tem que ver aí. Você tem que ver, por exemplo, o ponto que você vai usar. Importante, que eu não falei. Quando você vai usar os pontos, você vai fazer aumentos e diminuições, é interessante você saber que se você trabalhar com ponto baixo, você tem um efeito. Se você trabalhar com o ponto square, por exemplo, você vai ter outro efeito. Se você trabalhar com o ponto centrado, você vai ter outro efeito, porque os pontos são diferenciados e eles podem entrar uns dentro dos outros e o tamanho fica diferente, ele pode ficar mais achatado. Então, tudo isso que eu falei aqui, de saber o ponto, onde colocar o aumento, onde colocar a diminuição, vai depender da linha que você está trabalhando, do ponto que você está trabalhando, para poder criar essas formas. Basicamente, as formas são criadas quando você concentra ou dilui esses aumentos e diminuições. Vamos ver o que estão falando aqui. Nossa, muita gente falando. Deixa eu ver o que acontece. Jonas, acho que é só uma questão de costume, mas eu também acho mais fácil ler uma receita. O gráfico. O problema do gráfico é que não tem como você fazer o gráfico aumentando e diminuindo, senão ele se sobrepõe e você não consegue enxergar. Esther, acho confuso ler gráficos. Opa, volta, volta, volta. Isso. Esse gráfico é o mesmo que uma receita? É assim que vou criar uma receita?
O gráfico, o que acontece? Às vezes tem detalhes na receita que é mais fácil você representar num gráfico. Então depende do que você quer mostrar. Ontem eu estava falando de receitas e eu dizia isso, a receita ela tem que ser suficiente para que qualquer pessoa, mesmo que ela nunca tenha visto você, que nem sequer tenha uma foto na receita, ela consiga reproduzir aquele amigurumi exatamente como o original. Então a receita ela tem que ser completa. E às vezes, para você conseguir deixar ela completa, você precisa usar um gráfico. O que eu mostrei aqui é a representação gráfica de uma bolinha. Então, você pode criar a sua receita tanto escrita quanto gráfica. Eu acho mais complicado você fazer uma receita inteira gráfica, mas tem detalhes que fica mais interessante você mostrar no gráfico, sabe? Vamos ver aqui, quem mais? Eu acho muito mais fácil a receita do que o gráfico. Quase desisti de fazer crochê por conta do gráfico de uma asa de arara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Não é assim que tu... Ah, tá. É o Jonas escrevendo. Boa noite. Também acho mais fácil ler receita. No caso de uma sola de pé, por exemplo, às vezes é mais útil fazer um gráfico. Eu tenho uma receita minha que até está num vídeo, tem, acho que tem o passo, não tem o passo a passo dele não, mas eu tenho uma receita que é um aviãozinho. Cadê o aviãozinho? Ah, ele está ali atrás, está escondido ali, entre uma rena e uma vaquinha. Mas tem um aviãozinho que ele tem um detalhe na asa que foi bem mais fácil eu explicar aquilo com um gráfico do que na receita. Mas é assim, como eu falei, o gráfico ele é extremamente útil para detalhes. A receita ela é mais prática para você passar todo o amigurumi, mas às vezes tem algum detalhe e aí você coloca lá no meio da receita, ver gráfico, né? Qualquer dúvida vai lá no gráfico e dá uma olhada, quem sabe você tira essa dúvida. Nunca aprendi a ler gráfico, asa de arara, pois é. As pessoas precisam decorar as letras as abreviações, se quer dizer, né? Que compõem as receitas. Então, tem passo a passo do aviãozinho, sim, a Thalita está explicando. Então, eu tenho um vídeo no YouTube que é um aviãozinho. Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele aqui. Derrubei tudo, mas peguei ele. Derrubei tudo que estava na prateleira, mas o aviãozinho veio. Então, é esse aviãozinho aqui, olha. Ele tem um detalhe aqui, que é a asa dele, que eu achei mais fácil mostrar no gráfico, a asa e esses detalhezinhos aqui, que eu achei mais fácil mostrar no gráfico do que, coitadinha, está largado meu aviãozinho, do que na receita. Então, nesse caso do aviãozinho, no meio da receita tem lá uma observação, ver gráfico, sabe? Mas, normalmente, a receita ela é mais fácil de ler mesmo, apesar de que bastante gente reclama que tem dificuldade de ler receita. Ontem, no nosso encontro de ontem, eu falei bastante de receita. E deixa eu ver quem foi que perguntou. A Leila. As pessoas precisam decorar as letras que compõem a receita? Eu acho que você quis dizer abreviação, Leila. Talvez fosse interessante fazer uma aula só sobre isso. Ontem eu falei sobre isso. Mas não, você não precisa decorar. Normalmente as receitas elas têm uma parte ali que fala só sobre as abreviações, sabe? Então você vê ali o que significa cada abreviação daquela para você entender o que você tem que fazer. Então, por exemplo, se você encontrar um AUM, aquilo significa aumento, e isso deve estar descrito logo no começo da receita. Tem lá material, abreviações, e aí começa a receita, sabe? Bom, eu não deveria ter que decorar todas as abreviações. Uma boa receita vai ter uma lista, justamente. Tem que ter. Lindo avião, quero fazer. Está lá no canal da Imagina Alinhando, o aviãozinho. Tem a receita e tem o passo a passo dele.
Então, gente, mas, ó, a Thalita, coração de crochê. Ah, sim, ela está respondendo a coração de crochê. Tem no YouTube e no Instagram, isso mesmo. Então, gente, o que eu queria falar hoje é sobre a criação desses formatos. Como eu disse, quando você entende, aprende e descobre aonde usar esses formatos, você cria qualquer coisa no amigurumi. Seja um formato bem rebuscado, seja um formato mais simples. E o legal disso tudo é que você pode combinar o fato de você fazer o crochê e aplicar esses formatos com bordado e com costura para acentuar isso. Criei coragem através de suas explicações. Ai, que bom! Quem que é? Nossa Senhora. A ceguinha aqui não consegue ler. Manu? É isso? Bom, então, criar uma forma num amigurumi não é tão difícil. Mas você tem que ter em mente que para criar um amigurumi, você precisa criar várias formas, juntar essas formas e aí sim você tem um amigurumi. Então, se você quer começar a criar amigurumis, e acho que sim, né? Porque se você está aqui até agora me ouvindo, eu acho que você tem a intenção de querer criar amigurumis. Se você quer criar os amigurumis autorais, sem depender de receitas e sem precisar correr atrás de tutorial, então eu te convido a participar da jornada do amigurumi sem receita. Vou repetir a explicação que eu dei lá no começo, tá? A jornada do amigurumi sem receita é uma semana inteirinha dedicada à criação de amigurumis autorais, sem receitas e sem passo a passo, sem tutorial. Tá joia? Essa semana vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de agosto. Então, começa segunda-feira que vem e vai até o dia 28. Nessa semana, nós vamos ter 3 aulas gravadas. Nós vamos ter encontros entre essas aulas ao vivo. E nesses encontros, a gente vai tirar as dúvidas, vai trazer outros problemas aqui que não sejam pessoais. Problemas aqui, vamos tentar conversar, tirar dúvida, ver o que está pegando, o que você sente dificuldade. Se vocês já quiserem, quando faz a inscrição, tem uma pequena pesquisa lá. Se quiser colocar qual é o assunto que você gostaria de ouvir nessa semana, coloca lá, tá bom? Então, a semana é a semana que vem, começa dia 22, é 100% online, 100% gratuita. Você pode assistir da onde você estiver e você não vai pagar nada por isso, mas tem que se inscrever. Por quê? Porque o link para as aulas vai ser mandado pelo e-mail. Essas aulas elas não ficam nem no Facebook, nem no YouTube, elas ficam num outro lugar. Então, para você receber o link das aulas, você tem que se inscrever. E aí, na inscrição, você vai colocar o seu e-mail certinho, o e-mail que você... como eles falam sempre, né? Seu melhor e-mail, o e-mail que você mais usa. E por esse e-mail você vai receber o link e as instruções de como participar. Você também vai receber um convite para participar da comunidade do Facebook. Essa comunidade é bem legal de participar. Uma, porque você vai encontrar várias artesãs e artesãos ali dentro, que vão falar sobre amigurumis e vão ter as mesmas dúvidas, ou talvez outras, ou talvez você resolva a dúvida de alguém, né? Isso faz parte, cada um vê de uma ótica diferente. Então, nessa comunidade é bem legal, porque a gente conversa sobre várias coisas, vários assuntos, e todo mundo que está ali tem um assunto em comum, que são os amigurumis. Então, eu te convido a participar da semana, eu te convido a participar da comunidade e... não esquecendo que, durante a semana, eu vou lançar um desafio. É claro que não vai ser assim, do nada, chegar e pá, o desafio. Vai ter uma aula e nessa aula eu vou lançar um desafio e esse desafio vai rolar lá na comunidade. Então, é bem legal você participar desse desafio, porque depois dessa semana você vai começar a olhar amigurumis com outra carinha, com um outro olhar. Você vai começar a querer dar os primeiros passos. Ou quem sabe dar os primeiros passos, né? Gente,
Era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, tá bom? Tem mais um avisinho que a gente falou aqui de aviãozinho, mostrei meu vira-vira. Para quem não conhece, esse daqui é o bichinho vira-vira. Vocês estão vendo esse zoológico que tem aqui atrás de mim, né? O bichinho vira-vira é uma criação minha. Ele é um corpinho que não tem costura, ele é feito de alto a baixo de uma pancada só. As premissas dele é que ele seja pequenininho, que caiba na palma da mão, que não tenha costura e que com algumas alterações ele se transforma em qualquer outro bichinho. Então aqui atrás vocês estão vendo uma girafinha, elefante, tartaruga, vaca, dinossauro, morcego, deixa eu ver, raposa, rena, unicórnio e por aí afora, né? São 60 e poucos bichinhos, ainda não criei todos. Mas isso aqui é uma criação minha, então, para quem tiver interesse, lá no YouTube, lá no Facebook, no Instagram, também tem aulas falando sobre o bichinho vira-vira, sobre o aviãozinho e tem outras coisas. Tem receita, tem passo a passo. Mas eu não quero que vocês fiquem presos a isso não, tá? O meu convite aqui não é para isso. O meu convite é para você participar da jornada do Amigurumi sem receita, que é para você se libertar dessas receitas de internet, tá bom? Estou dando essa moleza para vocês, porque eu sei que tem muita gente começando e que gostaria de ter uma receita para seguir. Então tem a receita lá. Mas o convite é para criar amigurumis. E para quem está me assistindo aqui, que eu vi que teve alguém que falou, eu só estou fazendo correntinha, tenho que treinar muito ainda. Não desanime, não desanime. Até porque você não precisa saber tudo de crochê para fazer amigurumi. Você tem que saber o básico, muito básico. E lá no YouTube tem um vídeo que a gente colocou semana passada ou começo dessa semana, não sei, que são os primeiros pontos, que lá ensina bem assim, de uma maneira bem clara, bem fácil, como fazer o círculo mágico, como fazer ponto baixo, aumentos, diminuições. Então, se você está começando agora, perfeito, vai lá, pega esse videozinho, aprende a fazer os pontinhos e se você souber fazer ponto baixo, círculo mágico, aumento e diminuições, você já é capaz de fazer 99% de todos os amigurumis que você vê por aí. Sabia disso? Então, aproveita, corre lá, já vai treinando, já vai se esquentando aí em casa. Segunda-feira a gente começa e amanhã a gente tem mais um encontro aqui às 19h30 com mais algum assunto que pode estar rolando. E se alguém tiver alguma ideia de assunto, por favor, escreva, coloca, sei lá, no Facebook, manda mensagem, fala aí o assunto que a gente corre atrás. Tá joia? Gente, vocês querem fazer um resumo do que a gente viu hoje? Vamos lá, rapidinho? Nós falamos de pontos, aumentos e diminuições. Aumentos e diminuições é obrigatório, é mandatório, você tem que saber, você é obrigada a saber, não tem jeito de fugir, tem que saber, senão você não faz nada em amigurumi, não faz e criar menos ainda. Para criar amigurumi você tem que saber que existe, saber fazer, entender como é que faz e entender aonde colocar. Todos os volumes do amigurumi são criados a partir de ponto baixo, aumentos e diminuições. Mas eu vi um amigurumi que não é feito em ponto baixo. Ok, é feito numa variação de ponto baixo. Se você souber fazer o ponto baixo, você faz qualquer coisa. E depois que você souber o ponto baixo e fizer qualquer coisa, aí você vai ter tempo de aprender todos os pontos que existem no planeta. Tá bom? O Jonas está falando aqui, raramente uso outro ponto sem ser o ponto baixo. Então, raramente a gente usa mesmo, mas às vezes para fazer um efeito diferentão assim, a gente usa algum ponto. O Jonas está falando isso, mas ele faz uma coisa mais interessante ainda, que ele trabalha no avesso. Então, ao invés de a gente ver o amigurumi dele, se você olhar, ele não tem essa aparência. É um pouquinho diferente. É feito com o ponto no avesso.
Para quem tiver curioso aí, procura ele. Thalita, faz favor, põe o link do Jonas aí. Procura o Jonas lá e veja como que é feito o amigurumi dele. Tá joia? Gente, nossa, fiquei até sem voz. Quando eu digo que eu falo demais, a Thalita briga comigo que eu falo mesmo. Qual é o nome da comunidade? Ah, sim, então vamos lá. YouTube, Instagram e Facebook, procure por Imaginalinhando. Imaginalinhando. Esse é o nome da onde estão os vídeos. A comunidade no Facebook, você vai receber o link assim que fizer a inscrição para participar da jornada do amigurumi sem receita. Então, você clica ali na bio, vai abrir uma telinha, vai pedir algumas informações, e aí quando você der o ok e for para frente, aí vem o link para entrar na comunidade e para entrar no grupo do WhatsApp. Tá joia? Para entrar na comunidade é assim. Que mais? Eu comecei sabendo só o ponto baixo, outros pontos e vídeos. Sim, mas para criar, você não precisa saber mais do que o ponto baixo, sabe? Você não precisa saber mais do que o ponto baixo. A partir dele, daí você vai fazendo, vai criando, e aí quanto mais você faz, mais você aprende, mais você conhece e vai por aí afora. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para hoje. Amanhã, 19h30, nós vamos estar aqui de novo. Agradeço a presença de vocês. Vocês foram ótimos, como sempre. Então, estejam aqui amanhã, às 19h30. Eu vou sarar até amanhã. E a gente vai trazer um outro assunto aqui amanhã. Tá bom? Um beijo, até amanhã.